Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, semana chegando do Enem, o Enem está chegando e muitos alunos estão desesperados. Meu Deus, e agora, Wesley? O que fazer com esses exercícios de geometria ou exercícios que tenham muitos cálculos? Então vamos lá, eu gostaria de trazer um exercício aqui para vocês, pessoal, que retrata bem essa situação de cálculo de geometria, mas também muitos cálculos durante a prova. E se você errar isso durante a prova, já era. Você perde muito tempo, você perde muito neurônio fazendo conta, sendo que você poderia simplificar a sua vida. Então eu vou mostrar aqui, pessoal, vou resolver esse exercício, de geometria espacial, do Enem de 2022, questão 161, tá? Eu não lembro agora de qual cor da prova, eu acho que é prova cinza, mas eu não me recordo agora de cabeça qual que eu peguei. Mas é esse exercício aqui, tá? Todos os Enem são iguais, só muda a numeração de uma cor para outra. E nesse exercício tem algo a mais, porque se você observar aqui, ó, ele comenta uma coisa em relação à porcentagem. Então, esse exercício ele vai um pouquinho além de só fazer cálculos de geometria. Ele também vai utilizar aqui alguns cálculos um pouquinho mais chatinhos, que se você for resolver na mão, você perde muito tempo. E essa perda de tempo pode te prejudicar no Enem. Então aqui eu vou dar uma dica que pode te ajudar, talvez possa até te salvar em contas mais complexas. Primeiro vamos ler o exercício aqui, ó. Questão 161, uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular. E aqui está o desenho do formato, né? Com as medidas de diâmetro, de base e de altura iguais a 8 e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta a figura. Pessoal, olha só, então nós temos um cone, tá? Para quem não lembra a fórmula do cone, eu acho que eu vou escrever aqui, ó, para vocês. Fórmula do cone, volume é igual a área da base dividido por 3, só que a área da base é um círculo, pessoal, e círculo tem forma para isso. Então, se você lembra da fórmula lá do ciclo da geometria plana, é πr ao quadrado, então π vezes o valor de r elevado ao quadrado. Isso vezes a altura, e nesse caso é 10, tudo dividido por 3. Então, a fórmula de um cone, de uma maneira bem geral, bem rapidinho aqui, seria isso daqui, tá? O valor de π, que é 3,14, em alguns casos, os exercícios, eles pedem para você aproximar para 3, não é o caso desse exercício. π elevado ao quadrado, então vezes o valor de r elevado ao quadrado, vezes o valor do raio, que nesse caso, muito cuidado, o raio aqui não é 8, o raio aqui é 4, porque 8 é o diâmetro, tá? Então vamos lembrar aqui, nesse caso, 4 e não 8. Primeira pegadinha aí, né? E a altura que vale 10. Se você multiplicar tudo isso e dividir por 3, você encontra o volume desse cone. Porque eu sei que é um exercício de volume, Wesley, não um exercício de área. Você mal deu o exercício e já sabe que é volume, porque ele fala aqui, ó, e ele ocupa um chocolate maciço. Se é maciço, ele está falando do espaço ocupado tridimensional, o espaço tridimensional ocupado por esse cone. Então, ele está mexendo com a ideia de volume, tá? Continuando a leitura. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir o mesmo tipo de chocolate com um volume de 18% menor, no mesmo formato do cone circular, com altura de 10 centímetros. Então, o que vai acontecer, pessoal? Isso é uma estratégia muito de mercado, né? Ao invés de alterar o valor, ao invés de vender a mesma quantidade e aumentar o preço, eles vendem no mesmo preço, só que diminui a quantidade. E assim, você está pagando mais caro, porque você está pagando a mesma coisa, só que com uma quantidade menor. Só que eles não querem mexer, eles não querem deixar na cara e mexer na altura, porque se mexer na altura é bem evidente, eles querem mexer no raio. Então, se você mexe no raio, você mexe no volume, só que aí não fica tão na cara. E aí vem o exercício, aí vem a pergunta, né? Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida de raio da base em centímetros igual a... Bom, pessoal, primeira coisa, tá tudo em centímetros. Então não precisa se preocupar em ficar transformando nada, metros em centímetros, decímetros em centímetros, não há essa preocupação. Mas se você olha a fórmula do volume, já começa algumas complicações, porque nós temos o π, que é 3,14, tem umas continhas meio chatas para fazer, r ao quadrado, e nós temos 18% menor. E aqui uma coisa importantíssima que a gente tem que lembrar. Se ele quer diminuir 18%,
Então, nós temos que pensar naquela ideia de complementar o novo volume, o volume novo, vou colocar assim, ó, volume final, né? Ele vai ser o 100% que já existia com uma redução. Então, você vai tirar 19%. Então, cuidado, porque muitos alunos leem isso daqui, ó, e querem calcular 19%. Na verdade, você vai retirar esse 19%. Você pode calcular e tirar do total, mas eu não recomendo. É muita conta, é muito detalhe, que você perde muito tempo para resolver o exercício, tá? Se você fez essa continha aqui, ó, 100 menos 19%, você encontra 81%. E esse 81% já é melhor de se mexer, e eu vou explicar o porquê em breve. Mas vamos começar a resolver o exercício. Vamos começar calculando o volume desse cone. Olha só, aqui eu já deixei tudo esquematizadinho para não ficar perdendo muito tempo. Então nós temos que, como o diâmetro é 8, o raio é igual a 4 e a altura igual a 10. Fazendo primeiro, vamos lembrar que primeiro a gente sempre faz a potência, né? Depois nós fazemos a multiplicação. A multiplicação e a divisão é indiferente, você poderia dividir primeiro, mas como é por 3, eu não fiz nenhuma divisão, deixei por 3 mesmo. Então, 4 ao quadrado fica igual a 16, vezes 10, 160, vezes π, 160π. Perceba que eu não multipliquei, não saí multiplicando, transformando em 3,14, dividido por 3. Se alguém aproximar, se o exercício sugerisse a aproximação de π para 3, que em alguns casos pode acontecer, você poderia dividir aqui, ó. Então o volume seria 160 centímetros cúbicos. Mas não é isso, tá? É aproximadamente isso, mas não é isso, porque o π é 3,14, 15, 9 e assim por diante. 3,14 já é uma aproximação. Bom, achamos o volume que eu chamei de volume inicial, o volume que tinha antes da redução. Agora vamos entender o que acontece com a redução. Então, como eu já tinha mostrado para vocês, pessoal, 100% menos 19 é igual a 81%. Então, se você o seu volume final agora vai ser o volume inicial menos 19% do volume inicial, ou seja, 19% do que existia. Quando ele retira, ele fica com 81% do que tinha antigamente. E 81%, pessoal, qualquer porcentagem, galera, você pode escrever em forma de fração ou em forma de decimal, como está escrito aqui, ó. Então, vamos lá. 81%, esse símbolo de porcentagem pertence ao número. É igual a 81 dividido por 100, perfeito? E se é 81 dividido por 100, qualquer número dividido por 100, você dividir, você vai perceber que vai correr a vírgula aqui, né? Nós temos 2 zerinhos no 100, então é como se a vírgula dasse 2 casas. Algumas pessoas fazem um atalho assim, mas se quiser fazer a conta certinho, né? Se você divide 81 em 100 partes iguais, você vai obter o número 0,81. Então aqui, ó, você percebe que o seu volume final é 0,81 do volume inicial. Só que o volume inicial, pessoal, nós calculamos. Ele é igual a 160π sobre 3. E você olha esse exercício, essa conta, e você pensa, Wesley, misericórdia, e agora? Porque primeiro eu vou ter que calcular esse volume e depois eu vou ter que achar o raio. Lembrando sempre o que a gente precisa fazer. Vamos retomar aqui, ó. Ele quer saber o novo raio. Então, saber o novo volume não é suficiente. Depois de descobrir o novo volume, eu tenho que jogar nessa fórmula de novo para achar o raio. Se você for fazer tudo isso minuciosamente, você perde um tempo, assim, muito grande no Enem. Então, minha dica é, tendo essa conta estruturada, não faça, não multiplique, deixe assim. Na verdade, o 0,81 seria até interessante deixar como 81 sobre 100 mesmo, tá? Por quê? Vamos para o próximo slide que eu vou explicar. Olha só que bacana. Se você troca a sua fórmula do volume final pela fórmula do volume, então o que é o volume de um cone? De novo, é πr ao quadrado vezes n dividido por 3. Onde esse r agora, pessoal, é o novo r. Eu vou até trocar de cor aqui, ó. Vou colocar uma cor azul, né? Azul forte. Por quê, pessoal? Porque esse novo R não é o R que existia antes, não é os 4 centímetros. É o R depois da redução, porque a gente está calculando 81% do valor total, do valor final, tá? Então, se você aplica a fórmula, algumas coisas já dá para fazer aqui, ó. Eu repeti ela aqui no cantinho, mas basicamente o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Eu posso vir aqui, ó, sem medo de ser feliz,
e eu posso dividir os dois lados por 3. Na verdade, eu estou multiplicando os dois lados por 3. E aí, quando você multiplica, você meio que anula, você meio que corta, como se eu multiplicasse aqui por 3 e aqui por 3. E aí, quando você tem uma multiplicação e uma divisão, 3 dividido por 3 dá 1. Então, você pode já eliminar esses dois números na sua continha. Então, esses 3 aqui, ó, já era. Outra coisa que eu posso eliminar, alguns de vocês já devem ter percebido, o número aqui, ó, π. Posso dividir aqui por π e aqui por π. Porque se eu dividir os dois lados por π, eles desaparecem. E a altura, Wesley? A altura, ele afirma no exercício que é igual a 10. A altura não muda, ele permanece com a mesma altura. Então, se você observar, a sua fórmula fica assim, ó, né? E vou cortar o π aqui, né? Vou dividir o π. Eu tenho que r² vezes 10 é igual a 0,81 vezes 160. Só que aqui, pessoal, daqui para cá, eu fiz uma continha que é o seguinte. Se tem o 10 desse lado, eu acho que eu vou aproveitar que já está escrito aí. Eu vou, na verdade, mostrar para vocês digitando, para ficar até mais bonitinho. Olha só, se a gente corta o π e corta o 3, nesse lado fica r² vezes, né, vezes 10. E no outro lado, Wesley, no outro lado, o π também já foi, o 3 também, só sobra o 160 vezes 0,81. Mas é aqui que também tem um outro macete que você pode usar e pode ajudar muito, que é, assim como nós dividimos os dois lados por π e assim como nós dividimos os dois lados por 3, nós podemos dividir aqui, ó, os dois lados por 10. Eu posso vir aqui dividir por 10 e vir aqui dividir por 10. E aí eu caio nessa continha que eu deixei por último aqui, ó. R elevado ao quadrado, então o valor do novo raio elevado ao quadrado é igual a 0,81 vezes 16. E aí você pode olhar para isso e pensar, mas Wesley, esse conta é muito difícil, apesar de ter diminuído a conta, ainda é difícil. Por isso que, quando você tiver um número com vírgula, minha dica é deixar sempre em forma de fração. Ao invés de deixar 0,81 vezes 16, deixa 81 dividido por 100 vezes 16. E qual que é a vantagem de deixar 81 sobre 100 vezes 16? Vamos para o próximo slide. Olha só, galera. 0,81, se você deixar como 81 sobre 100, você não precisa necessariamente calcular. Não cometa o erro de vir calculando aqui, ó, 81 vezes 16, depois eu vou dividir por 100, porque dividir por 100 é simples. Não faça isso, você perde muito tempo. Você não consegue perceber que o 81 é um número que é um quadrado perfeito? Ele tem na tabuada do 9, ele é justamente 9 vezes 9. E o 16 também. O 16, ele é 4 vezes 4, ele também é um quadrado perfeito. Então, aproveita que você tem quadrados perfeitos, ó, o 100 também, o 100 é 10 vezes 10, e tira a raiz quadrada de ambos os lados. Se você aplicar a raiz quadrada de ambos os lados, o que vai acontecer? A raiz quadrada de r² vai dar o próprio r, tá? Porque a gente poderia até considerar algebricamente que dá menos r mais r, mas como o nosso raio é uma medida e medida só é positiva, então ele vai sair positivo mesmo. E a raiz quadrada desses valores, pessoal, aqui é a propriedade de radiciação que a gente aprende lá no 8º ano ou a antiga 7ª série. Quando você tem uma raiz quadrada e uma multiplicação e uma divisão, você pode dividir essa raiz. Então, calcular a raiz quadrada de 81 vezes 16 sobre 100 é equivalente a calcular a raiz quadrada de 81 dividido pela raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 16. Em outras palavras, eu posso escrever desta maneira. Eu posso dividir minha raiz entre eles. Só um adendo, só dá para fazer isso com multiplicação e divisão. Soma e subtração, eu não posso aplicar essa ideia. E aí, olha como que fica fácil nossa continha. Raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 16, 4. E agora você pode optar por dividir 9 por 10 e multiplicar por 4, ou fazer a multiplicação primeiro, que foi o que eu fiz aqui, ó. 9 vezes 4 é 36, 36 dividido por 10 igual a 3,6. Pessoal, então a gente chega no resultado. O novo raio, ele era 4 e ele vai diminuir e vai para 3,6. Vai ter uma redução de 0,4 centímetros de raio. Se você pensar no diâmetro, é 0,4 de ambos os lados, então 0,8 centímetros de diâmetro.
Então, a alternativa correta aqui, ó, nesse exercício, letra C. Então, um novo raio terá 3,6. Lembrando que 3,6 e 3,60 é a mesma coisa, tá? Os zeros depois da vírgula aqui não influencia no número. E esse é o exercício em que ele diminui o volume sem diminuir a altura, só mexendo no raio. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, curta, compartilha. Se inscreve aí no canal, que sempre estou resolvendo exercícios e ensinando alguns macetes. E fique à vontade para assistir os outros vídeos que tem aí no canal. Forte abraço, galera!